que vocês vão ver agora é algo que vocês nunca viram na República das Bananas. Você vai ver o que o Lula falou, uma série de reportagens e comentários sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você pode conferir conosco aí no canal Mundo Gossip, Política e Notícias. Vamos embora ver o vídeo? Tá massa demais. Bora. Pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em discurso que o Partido dos Trabalhadores precisa se fortalecer socialmente e ampliar o diálogo com diferentes segmentos do eleitorado. O presidente Lula deu o tom da campanha eleitoral visando um novo mandato. Na Bahia, no evento de aniversário de 46 anos do PT em Salvador, Lula declarou que a eleição vai ser uma guerra. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de Lula, paz e amor. Não tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós vamos ter que estar preparados para ela. Segundo Lula, o que levará o partido à vitória é a narrativa política criada pelo PT. Não se iluda. O que vai ganhar essas eleições é a nossa narrativa política. Apesar da confiança demonstrada no discurso, Lula diz que o PT não está tão forte para a disputa quanto imagina. Vocês sabem que nós temos que trabalhar, fazer aliança para ganhar as eleições. Nós não estamos com essa bola toda. Eu prometi na semana passada que ela voltaria em breve e ela voltou. Berenice Leite com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom tê-la conosco, Berenice. Bom dia para você. Bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta e todos da nossa audiência pelo Brasil. Eu já estava com saudade de acordar com vocês, claro, trazer as principais notícias do dia. Muito bom estar de volta. Obrigada. A gente também estava com muita saudade de você, Berenice. Bom dia, Guta Pini. Bom começo de semana. Bem-vinda. Bom dia, Dani. Com essa notícia maravilhosa do retorno da Berenice. Que saudade, minha amiga. Bem-vinda de volta. Vamos lá para mais uma semana. Melhor notícia do dia. Impossível, né? 7h03. Eu vou começar então com você, Berenice Leite, porque a gente acompanhou aí o Lula cobrando que a militância petista busque o apoio também dos evangélicos. Ele não apresentou dados, enfim. Quero te ouvir um pouco aí sobre essa primeira análise sua sobre essa fala, esse discurso de Luiz Inácio Lula da Silva no final de semana. Bom, Daniel, esse discurso aconteceu durante a comemoração dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores. Vamos lembrar que já tem mais de 20 anos em que o governo consegue estar, né, o governo do PT estar no poder, na presidência da República, diante de muitas narrativas. Hoje, claro, a gente sabe que o presidente Lula não tem votos para consolidar uma reeleição. No entanto, nesse discurso para sua militância no final de semana, ele deixa muito claro que está pronto para a guerra e que acabou o Lulinha, paz e amor. Até porque esse amor que ele pregava em 2023, quando retornou lá da cela, onde estava preso por corrupção, ele retornou trazendo esse discurso do governo do amor, mas na prática nós não vimos nada disso nos últimos anos. Muito pelo contrário. Foi um amor que taxou o povo brasileiro, taxou inclusive os pastores e que agora Lula parece que esqueceu e quer firmar aliança com os evangélicos. Bom, é importante lembrar que ainda em 2024, a Receita Federal, por ordem do presidente Lula, voltou a tributar os pastores, os salários deles, que até então havia uma isenção fiscal colocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e não é de se duvidar que o Lula agora, nesse ano eleitoral, venha querer dar essa isenção, achando que está sendo o máximo, né? Ainda assim, ele conta com o aparato do Poder Judiciário, que viabiliza nessa guerra da desinformação e judicializa tudo aquilo que a oposição coloca de verdades sobre o governo Lula. Para ele só resta narrativas, Daniel. O que nós temos para mostrar do governo Lula nesses últimos anos, né? Imposto atrás de imposto. Foram criados 27 de 2023 até os dias de hoje. O Pockmann, inclusive, nomeado por Lula para estar à frente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, um dos institutos mais respeitados do Brasil, hoje maqueia os números do desemprego, diz que o número de pessoas que procuram um emprego diminuiu, mas a conta não bate, porque esses mesmos números mostram que a busca pelo seguro-desemprego, ou seja, o número de demissões, aumentou. Então, não precisa fazer nem conta de padaria, nem ter pelo menos aí 2 neurônios para entender que esses números foram maquiados. É uma instituição, o IBGE, que traz a credibilidade, que deveria ser responsável por ser o parâmetro do Brasil na questão de investimentos, mas o que a gente tem visto nesses últimos anos é uma fuga de capitais. Então, resta ao governo Lula contar agora com o braço do STF, como vem fazendo nos últimos anos, e que inclusive o alçou a essa campanha e a presidência da República novamente, para ganhar na base da narrativa as eleições, porque não tem plano de governo e aposta, inclusive, né, fica muito claro, ao falar que precisa ali dos evangélicos, que ajudou eles nos últimos anos e que precisa desses votos, fica muito claro que
essa questão dos benefícios, né, de pessoas que dependem de benefícios, que dependem do Estado. Agora chegou a hora do governo do PT cobrar por algo que sequer é o partido que faz. Na verdade, esses benefícios são pagos com o dinheiro do contribuinte, inclusive, Daniel, com o dinheiro da classe média, que ele tanto demoniza, que ele tanto taxa e tenta acabar com a economia do nosso país. Pois é, Guta Piñi, quero te ouvir também. Lula diz que a eleição vai ser uma guerra e que não tem mais essa de Lulinha, paz e amor. Sua análise. Essa é a verdadeira face do PT e do Lula. Lulinha, paz e amor nunca existiu. O Lula é um revolucionário. A pauta dele, a plataforma dele é uma plataforma revolucionária, violenta. Então, nunca houve essa questão de pacificação. Isso não faz parte da agenda do Lula, que é uma agenda de luta. Desde ali do início, é luta de classes, a pauta identitária também, colocando homens contra mulheres, trabalhador contra empresário. Então, é sempre a questão revolucionária presente na agenda do Lula. Esse discurso de pacificação era uma narrativa, como ele mesmo coloca novamente, que eles só vão conseguir ganhar a eleição com base na narrativa, porque com a verdade eles não conseguem, com os números eles não conseguem, a não ser números maquiados, como a Berenice bem trouxe. Agora, Dani, existe um outro ponto que a audiência, o povo brasileiro precisa olhar com muita cautela para essas eleições, porque, veja, o Lula, ele representa não apenas essa agenda esquerdista, que é uma agenda censória no país e também de aumento de impostos, do protagonismo do Estado, e que isso tem muito impacto na vida do brasileiro. A questão da segurança pública, que o PT não consegue entregar números bons para a população, muito pelo contrário, nós vivemos uma realidade de insegurança no nosso país. Tanto que a segurança pública será a pauta dessas eleições. Nas pesquisas, o que mostra é que a preocupação do brasileiro é com a segurança pública, a preocupação número 1. Então, existem essas questões primárias que o público olha, que o eleitor olha. Então, o dinheiro está chegando no final do mês. Como é que está a questão do imposto? Segurança pública, tudo isso, todas essas preocupações, o eleitor olha de uma forma mais primária, porque é aquilo que ele sente no seu dia a dia. Agora, existe também um outro ponto, que é o alinhamento ideológico do Lula com regimes autoritários, com regimes terroristas. E isso também tem um impacto na vida do povo brasileiro, porque tem a ver com o destino do país. O alinhamento do Lula com regimes autoritários não é uma questão só ideológica, tem também uma questão operacional desses regimes terem também atuação no nosso país. A gente pode falar disso mais adiante, mas também é uma preocupação que o eleitor precisa estar atento. A gente vai entrar nesse assunto também, Guta Piñi e Berenice, mas nesse mesmo evento, Lula cobrou que a militância petista busque o apoio dos evangélicos, assim como disse a Berenice Leite há pouco. E isso tudo, Berenice, sem apresentar dados. Aí ele alegou que 90% dos evangélicos recebem recursos governamentais. Vamos ouvir. Gente, o que é o povo evangélico? Que tanta gente fala com os evangélicos votam, não votam. Porque o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então, o que nós precisamos não é esperar que um pastor fale bem de nós. Nós temos que ir lá. Pois é, Berenice Leite, parece-lhe que Lula admitiu, de certo modo, ali indiretamente, que esse assistencialismo do governo de esquerda serve para comprar votos ou para ganhar votos? Exatamente, ele fala num tom de cobrança, né? Como se quem recebesse o benefício do governo tem a obrigação de votar no PT. Né? Na verdade, esse dinheiro vem do Estado, vem do pagador de impostos. E esse dinheiro vem sendo muito mal administrado, Daniel. Hoje, no nosso país, são mais de 94 milhões de beneficiários de algum tipo de programa que vem do governo federal. Né? E é justamente nesse ponto crítico que o país escala para uma decadência na nossa economia. Porque alguém tem que pagar essa conta. E é claro, é você que está aí assistindo, que trabalha e que paga cada vez mais imposto. Volto a reforçar aqui esse tom de cobrança do presidente Lula. Parece que ele tem uma memória seletiva. Porque se ele quer de fato cobrar algo dos evangélicos, vamos trazer aqui novamente essa questão dos pastores, que tinham uma isenção fiscal sobre seus salários e que ele fez questão de voltar a cobrar desde 2024. É um governo que gasta bastante, perdulário, né, gastador, e que só vê nas pessoas e em demais profissões fonte para a arrecadação. Agora, ainda falando sobre benefícios, né, a gente tem que lembrar ainda sobre a classe dos professores, que tem uma cultura de votar no PT. Recentemente receberam um aumento do Partido dos Trabalhadores, né, do governo federal, sob a batuta aí do presidente Lula. No entanto, essa isenção
para quem ganha até 5 mil reais, foi uma jogada de mestre do Lula, porque ele deu um aumento para os professores um pouquinho acima de 5 mil reais, ou seja, os professores que, em tese, receberam um aumento, vão acabar tendo que agora pagar imposto sobre aqueles menos de 100 reais a mais dentro dos 5 mil que eles receberam ali de aumento, né? O governo anterior de Bolsonaro, ele deu um aumento real, que foi de mais de 30% no salário. Agora, para o professor que defende, como até viralizou a fala de uma professora, né? Ela disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, agora fica essa fatura para os professores também, que ainda defendem esse governo, pagar, né? E considerados também, de acordo com a postagem da Casa Civil na semana passada, que até apagaram, né? O professor deve ter virado playboy, porque ganha mais de 5 mil reais. Então, assim, é um discurso muito chulo do nós contra eles, dos pobres contra ricos, e que, na verdade, esses ricos, a gente está falando do trabalhador brasileiro, né? Que faz, às vezes, um bico aqui, outro ali, que tem mais de um emprego para poder dar conta de tanto imposto, para conseguir pagar, né, o supermercado no final do mês. Chega no supermercado, o dinheiro não rende, por isso tem mais de um emprego. Então, Daniel, o presidente Lula, neste ano, certamente vai judicializar, vai tentar censurar números importantes que nós aqui trazemos diariamente em relação ao verdadeiro estado que o Brasil se encontra nesse momento da economia, desemprego, enfim, tudo isso acontecendo em ano eleitoral, fora os escândalos de corrupção, que a gente ainda nem entrou nesse mérito, né, Daniel? E agora ele já está aqui na tela junto com a gente, Marcelo Rocha Monteiro se junta a nós no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia para você, Marcelo, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia, Guta, bom dia, Berenice, bem-vinda de volta. Vamos nós. Eu quero a sua análise sobre esse discurso de Lula nos 46 anos de aniversário de história do Partido dos Trabalhadores. Há pouco nós falávamos sobre esse discurso, onde Lula falou ali que também, além, sem apresentar dados, sem fundamento nenhum, disse que 90% dos evangélicos recebem benefícios do governo. E ele também, muito bem lembrado aí pela Berenice Leite, essa publicação da Secretaria de Comunicação do governo petista que disse que quem ganha acima de 5 mil reais é playboy. E nesse mesmo discurso, Lula declarou que o PT não aceita burguês. Ele disse o seguinte: esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores. E naquele tempo, meu caro Edinho, se dirigindo ao presidente do partido, até o dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque ele era burguês. A turma do Zé Dirceu, a turma do Genuíno, os meninos da USP, da PUC, procuravam lá o sindicato para conversar comigo e faziam a seguinte pergunta: Lula, o PT é tático ou estratégico? Eu lá quero saber se ele é tático ou se é estratégico, é só um partido? Quero a sua análise sobre esse discurso aí de Lula. Bom, eu vou fazer a análise na condição de o mais velho aqui da bancada, né? Eu sou do tempo que o número do PT era o número 3. Nós tínhamos 5 partidos, né? E o PT tinha o número 3, identificado pelo número 3, né? O 13 só veio depois. E o lema era: vote no 3, que o resto é burguês, né? Então você veja essa mentalidade atrasada dos anos 80, de demonizar a burguesia. A burguesia já é um termo carregado de conotação marxista, esquerdista. Quer dizer, esta porcaria, este lixo ideológico, né, que gerou desastres como Cuba, por exemplo, né? Cuba não tem burguês hoje em dia, né? Tem uma população inteira passando fome e, claro, uma meia dúzia de gatos pingados da elite do Partido Comunista que vive muito bem, obrigado. Esse é o tipo de ideologia que esse sujeito ainda defende, né? Então, quem ganha mais de 5 mil reais é playboy. Playboy é o burguês repaginado, é a nova versão, né? Então, esse discurso, né, de pobres contra ricos, essa falta de percepção da economia, né, de que o que é importante é que você tenha, entre aspas, burgueses realmente, porque são esses empreendedores que abrem negócios, que geram emprego, que enriquecem a população inteira, né, que se beneficia disso. Né? Quantos empregos não foram gerados porque nos Estados Unidos um burguês, né, chamado Steve Jobs criou um negócio chamado smartphone, criou o iPhone, né? Criou a Apple, e aí tem uma série de lojas pelo país inteiro, gerando empregos bem remunerados, né? E este indivíduo, ele não gosta disso, né? O que ele gosta, e ele deixou claro, é que muita gente tenha que viver de esmola do governo. É isso que ele quer. Ele não quer libertar as pessoas da necessidade de assistência do governo. Ele quer o contrário, ele quer que cada vez mais pessoas dependam, né, do bolsa isso, bolsa aquilo, pé de meia, não sei mais o quê. Ele quer cada vez mais que pessoas dependam do assistencialismo do governo
porque ele quer trocar isso por votos, como ele deixou absolutamente claro nesse discurso. Tá? E hoje, Daniel, são 49 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família. E para este partido e para este sujeito, que nos seus 80 anos não soube renovar seu pensamento, renovar suas ideias, continua o mesmo politiqueiro de sempre, para esse sujeito, isso é o ideal. Aliás, para ele o ideal é que de 49 milhões a gente passe para 50 milhões, 60 milhões, um país inteiro vivendo de esmola governamental, para que ele e os seus apaniguados, os seus apadrinhados, possam se perpetuar no poder e fazer aquilo que a gente sabe que o PT vem fazendo nos seus 46 anos de vida. Mensalão, petrolão, roubo da Previdência, né? Então, é isso. Olha aí o Playboy. Quem ganha mais de 5 mil é Playboy, né? E ele não gosta de Playboy. Ele não gosta, né, de quem quer viver do seu próprio trabalho dignamente. Olha, a gente precisa se livrar disso. Pois é, Guta Pini, a gente acompanhou essa imagem aí mais uma vez, eu vou colocar em tela cheia para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, tá aí. Se você é playboy, isso aqui, ó, não é sobre você, mas se você é trabalhador que ganha até 5 mil reais, a história muda de figura na visão do governo petista. Claro que essa publicação, que pegou muito mal depois, foi apagada das redes sociais do governo federal. Mas eu pergunto a você, Guta Pini, playboy é o novo burguês para Lula? Certamente. Agora, essa publicação, Dani, além dela ter sido apagada porque ela pegou mal, ela também é uma publicação que atesta o cometimento de uma improbidade administrativa. Porque, veja, a publicidade do governo aí nesta peça publicitária, ela está sendo usada como uma plataforma política e não como uma forma de comunicar alguma coisa para o público geral. Não. Isso aí mostra o viés ideológico de quem está no governo, que é essa questão da luta de classes. Então, veja, o Playboy ali, no caso, está sendo ilustrado por um personagem branco e o trabalhador é o negro. Então, é a luta de classes, a luta entre raças. Então, essa é a plataforma ideológica do PT. Então, não foi apenas uma peça publicitária de propaganda do governo, mas sim ideológica do partido que está no poder. E a Constituição Federal proíbe isso, porque essa publicidade ela foi feita com dinheiro público e o dinheiro público não pode ser usado para promover o partido, para promover a agenda do partido, mas sim dar publicidade ao público em geral, a todo cidadão pagador de impostos, do que está acontecendo no governo e no país, e não ser utilizado como peça de propaganda. Mas até enredo de carnaval, o pagador de impostos vai ter que pagar também, nós vamos falar disso mais adiante. Mas então, Dani, tem além dessa questão ideológica que o Lula quer continuar perpetuando, porque é assim que ele acredita que vai se manter no poder, porque até hoje deu certo, são quantos mandatos do PT, 20 anos do PT no nosso país, sempre utilizando essa plataforma da luta de classes, do embate entre homens, mulheres, negros, brancos, é o burguês, o operário, o tempo inteiro essa visão e essa agenda revolucionária. E ele continua perpetuando esse discurso e agora também utilizando peças publicitárias pagas com dinheiro público para fazer valer ainda essa agenda. Mas pegou mal, ele já apagou, mas fica aí também a oportunidade que a oposição tem para pedir pelo menos esclarecimentos do que foi que aconteceu, porque no fim das contas foi dinheiro público sendo utilizado para propaganda do partido. Pois é, e obviamente a gente já sabe, não é nem de perto a primeira vez que Lula retoma essa política do nós contra eles. Berenice Leite, Guta Pini e Marcelo Rocha Monteiro. Por exemplo, na pré-campanha de 2022, Lula disse que a elite brasileira é escravista e criticou a classe média por ostentar um padrão de vida acima do necessário. Também no período da pré-campanha, Lula criticou os banqueiros, atribuindo a eles uma completa insensibilidade social. Isso ocorreu em uma entrevista recentemente, já nesse ano, para a Rádio Metrópole, também de Salvador. Bom, 7h23, a gente segue com esse assunto, porque em entrevista à TV Aratu da Bahia, Lula falou sobre o veto ao PL da dosimetria, que reduz a pena dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. O presidente comparou Jair Bolsonaro, um dos presos pela suposta trama golpista, a um cachorro louco, que vai morder alguém se for solto. Você acha que se você tiver um cachorro louco preso e você soltar ele vai estar mais manso? No caso, o cachorro louco seriam aqueles que atacaram... Ele vai morder alguém. O que é que nós temos? Esse cidadão tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, sabe, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, esse cidadão tinha um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o Alexandre de Moraes.
Deu tudo no inquérito da Polícia Federal. Então, esse cidadão, e não foi ninguém da oposição que denunciou, foram os comparsas deles que delataram ele. Isso está nos documentos, está no telefone, isso está nas delações. Então, veja, você acaba de condenar, no dia seguinte alguém aprova uma lei para liberar os caras. Marcelo Rocha Monteiro, Lula também afirmou que libertar aí o ex-presidente Jair Bolsonaro seria desmoralizar a seriedade da Suprema Corte que o condenou por tentativa de golpe de Estado. Seriedade da Suprema Corte a gente só encontra no Resort Itaiaia, lá no Paraná. Esse é o nível da seriedade, no escritório da doutora Vivi, a dos 129 milhões de reais. Mas seria o caso da gente perguntar, né? Quer dizer, libertar o cachorro louco não o deixa mais manso. Libertar o ladrão não evita o roubo, né? Se a gente libertar o ladrão, ele volta a assaltar, ele volta a roubar. Então, o paralelo aqui pode ser feito com muita tranquilidade, né? E, no entanto, libertaram o ladrão, né? Libertaram o ladrão e o ladrão... O Brasil tem índices de reincidência muito altos, né? O criminoso voltou ao local do crime e a roubalheira voltou ao país, né? A roubalheira do INSS, a roubalheira aí no sistema financeiro e tantos outros casos que nós sabemos. Então, é muito relativo isso, né? Quer dizer, ele está comparando aqui o ex-presidente Bolsonaro a um cachorro louco. Ele não tem outro assunto, né? A verdade é essa. Ele não tem outro assunto. A gente acabou de ver lá naquele circo, lá comemorando os 46 anos do PT, e ele dizendo, porque os evangélicos votam no outro, o outro é o Bolsonaro, né? E agora ele chamando o Bolsonaro de cachorro louco. Não tem outro assunto porque ele não tem absolutamente nada a apresentar. Ele vai apresentar o que ao país? Um INSS funcionando maravilhosamente, atendendo aos pensionistas e aposentados, né? O INSS está sendo vítima de uma roubalheira enorme e, além disso, a fila nunca foi maior, né? O que ele vai apresentar ao país? Correios funcionando muito bem, né? Estão falidos os Correios. O que ele vai apresentar ao país cada vez que uma dona de casa ou que um pai de família entra num supermercado para fazer compras? Essa é a maior propaganda a favor da oposição. Por quê? Ontem mesmo os jornais noticiavam celulares, a venda está despencando, as pessoas não trocam mais o aparelho celular como antes, porque não tem dinheiro para fazê-lo. Você pode ter certeza que a mesma coisa é verdade com relação a trocar de carro, trocar de imóvel por uma casa melhor, trocar de emprego por um outro melhor. Nada disso está acontecendo. A economia vai de mal a pior e não adianta o IBGE colocar o mapa-mundi de cabeça para baixo e querer distorcer os números, porque, repito, qualquer brasileiro, quando entra no supermercado, percebe claramente qual é a situação da economia do governo petista, né? Que não é o primeiro governo, né? Não é o segundo, não é o terceiro, né? É o quê? É o quinto governo do PT e tudo que ele realmente pode fazer é falar mal do Bolsonaro. Berenice Leite, as nossas mais de 4 mil telas querem ouvir a sua análise. Bom, Daniel, se eu puder complementar, acho que o professor Marcelo foi muito feliz em todas essas colocações. O presidente Lula ainda usa de muita demagogia, né? Fala sobre essa questão dos ricos contra os pobres, coloca os banqueiros como inimigos, mas na verdade a gente sabe que ele recebeu o Daniel Vorcaro em pelo menos 4 agendas do Palácio do Planalto, agendas não oficiais, né? Quer dizer, um amigo íntimo, mas isso não pode constar na agenda oficial do Palácio do Planalto, porque o discurso, né, a narrativa, que ele diz que é na base da narrativa que vai ganhar as eleições, precisa ser mantida, de que ele é contra os banqueiros, quando na verdade percebemos aí alianças espúrias, né? É um presidente que fala das pessoas que têm um pouquinho mais de condição, aí, que ganham mais de 5 mil reais e ostenta no braço o relógio de 84 mil reais. Né? No entanto, o próprio governo dele, a comunicação, faz questão de ir lá e tentar apagar a imagem do relógio no braço, porque a narrativa precisa ser mantida, né? De que esse é o governo que defende os pobres. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa. Inclusive, ele fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro como um cachorro louco e só demonstra, mais uma vez, um alinhamento do Supremo Tribunal Federal, que condenou Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão nessa suposta tentativa de golpe. Por que a gente sempre reforça aqui que é uma suposta? Porque foi um processo sem provas, com base numa delação, como coloca aí o Lula, numa delação que, segundo ele, é de um comparsa. Perceba como ele usa essas palavras nessa narrativa, né? Comparsa. Comparsa, a gente está falando de organização criminosa. E, na verdade, quem era o chefe da quadrilha na época da Lava Jato, que realmente foi condenado por corrupção? Esse que vos fala, o presidente Lula. Então, ele tenta trazer a imagem de Bolsonaro, destruir a reputação dele e colocá-lo no mesmo parâmetro de presidiário, de que tem um comparsa, de que é chefe de uma organização criminosa,
com o aval do Supremo Tribunal Federal, que cavou essa delação fajuta. A gente está falando aqui do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou por mais de 10 depoimentos, todos contraditórios. Então é um processo que não se sustenta, mas tudo em nome da democracia, uma democracia relativa que elimina o seu principal opositor, que hoje deveria estar na disputa, nessa pré-campanha para 2026. Mas logo que Lula entrou em 2023, vamos lembrar aqui que com o apoio do Supremo Tribunal Federal, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, né, que são os mesmos ministros, quem está no STF, vai para o TSE. Eles fizeram questão de deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. E é totalmente fora da curva, né, comparar a forma como Lula é tratado e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque nessa pré-campanha, a gente vai avançar ainda nesse assunto, mas eu queria já deixar aqui registrado, a gente já está vendo no carnaval, né, campanha antecipada, e na época de 2022, Bolsonaro sequer podia fazer live de dentro do Palácio do Planalto, Daniel.